Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Menos de 14% dos países cumprem o que prometeram no combate às mudanças climáticas. E a ONU alerta para um mundo com mais enchentes, incêndios florestais, secas e ondas de calor. Por total falta de provas, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, rejeita o pedido da campanha de Jair Bolsonaro para investigar supostas irregularidades em inserções de propaganda eleitoral em rádios. O ministro vê possibilidade de crime eleitoral por tentativa de tumultuar o segundo turno das eleições. E determina a inclusão do caso no inquérito das milícias digitais. Em desagravo, a ministra Carmen Lúcia, agredida pelo ex-deputado Roberto Jefferson, o decano do STF, Gilmar Mendes, acusa aqueles que se omitem na proteção da democracia. A maioria dos estados conclui a carga de dados dos candidatos nas urnas para votação de domingo. Em meio minuto no Jornal Nacional. Pela segunda vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O Copom mencionou incertezas elevadas, crescimento da economia em ritmo mais moderado e inflação ainda alta para afirmar que voltará a subir os juros se for preciso. A economia brasileira criou 278 mil empregos com carteira assinada em setembro, menos do que no ano passado. De janeiro a setembro, os novos empregos formais são pouco menos de 2.150.000. Presidente do TSE rejeita a ação da campanha de Bolsonaro sobre supostas inserções a menos em emissoras de rádio. E agora há pouco, Bolsonaro fez um pronunciamento em que se disse prejudicado pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. E disse também, o presidente afirmou que o assunto não está encerrado. Bolsonaro chama comandantes das Forças Armadas ao Palácio da Alvorada. Inclusive, eles estão lá nesse momento. Essa informação, essa apuração importante é do Caio Junqueira, que chega daqui a pouquinho. A Polícia Civil de São Paulo vai pedir a íntegra de vídeo que a equipe do candidato Tarcísio de Freitas mandou apagar. O registro era sobre uma troca de tiros em Paraisópolis. Os números das novas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Na economia, o Banco Central mantém a taxa básica de juros. E em setembro foram abertas quase 280 mil vagas de emprego. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. E a gente começa, claro, falando de eleições. A notícia que mais reverbera hoje foi e é ainda, o verbo precisa estar no presente, a exoneração do servidor do TSE que trabalhava ali na distribuição de propaganda eleitoral para emissoras. O TSE diz que exonerou o servidor por denúncias de assédio moral. O repórter Nolan Robertos tem os detalhes dessa história. Oi, Nolan, boa noite, muito bem-vindo. Vamos falar para todo mundo que agora à noite o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, rejeitou a ação da campanha de Bolsonaro sobre as tais inserções de rádio, já teve repercussão, mas vamos trazer então o passo a passo, o começo dessa história. Por favor, Nolan. Boa noite para você, Mona Lisa. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. Começando por essa decisão do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu que a representação da campanha de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, é inepta, ou seja, incoerente, não tem sentido. Ele entende também que pode ter tido um crime eleitoral, porque ele acredita que possivelmente a intenção da campanha de Jair Bolsonaro seria tumultuar o processo eleitoral, o processo deste segundo turno. E além disso, além de não atender a essa representação, entender que ela é inepta, Alexandre de Moraes ainda pediu para que a Procuradoria-Geral Eleitoral investigasse
sobre isso, sobre se houve ou não um crime eleitoral, se a intenção seria tumultuar esse segundo turno. Também pediu para que a Controladoria Geral Eleitoral também investigue, apure de onde vieram os recursos para pedir essa auditoria. Se por acaso o fundo partidário foi utilizado de maneira indevida. Lembrando, na noite da última terça-feira, a campanha de Jair Bolsonaro levou mais manifestações a respeito sobre 730 inserções a menos que a campanha teria tido em relação à campanha de Lula em rádios do Nordeste. Agora falando sobre Alexandre Gomes Machado, que é o servidor que foi exonerado, a gente está até aqui em frente à casa dele em Brasília. Ele que seria responsável pelo pool de emissoras de rádio e TV que transmitem a propaganda eleitoral. Ele foi exonerado, Mona Lisa, a gente tem até essa arte da exoneração do TSE, o diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, com base no inciso, ele diz aqui os incisos e diz o seguinte, que fica exonerado Alexandre Gomes Machado do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, removido para este tribunal no cargo em comissão de assessor 1 nível CJ1 da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo o servidor, ele não foi informado, Mona Lisa, sobre o motivo pelo qual ele teria sido exonerado. Só que durante a madrugada de hoje, ele foi até a Polícia Federal e deu ali um depoimento. Ele disse que foi vítima de abuso de autoridade e por isso buscou a Polícia Federal também por temer sobre sua segurança. A gente tem um trecho do depoimento que ele deu à Polícia Federal, a gente vai ver na arte, diz o seguinte, abre aspas, que da data de hoje, sem que houvesse nenhum motivo aparente, foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para o exterior do tribunal, tendo que ainda entregar o seu crachá de servidor, que acredita que a razão da sua exoneração seja pelo fato de que desde o ano de 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE de que existam falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato, estariam sendo veiculadas, que especificamente na data de hoje o declarante, na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE, recebeu um e-mail emitido pela rádio JM Online, no qual a rádio admitiu que nos dias 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação pelo bem do Brasil, referente ao candidato Jair Bolsonaro, fecha aspas. Depois disso, o TSE, por meio de nota, diz que exonerou o servidor por conta de denúncias de abuso moral feitas pelo servidor, por conta de sua conduta. Eu volto ao estúdio com você, Mona Lisa. Exato, Nolan, muito obrigada por esse começo. Para a gente, então, destrinchar toda essa história que, eu repito, está repercutindo demais agora à noite, faltando, como vocês veem aqui no telão, 3 dias, então 10 horas e 58 minutos para o fim dessas eleições. Como eu disse na abertura, agora há pouquinho o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento chamado bem tarde, gente, inclusive o chamamento ali para os jornalistas, sobre as denúncias, então, a respeito dessas inserções de rádio e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que a gente está contando para vocês também, rejeitou a ação aí da campanha, então, a reeleição do presidente Bolsonaro. Ao todo, foram 9 minutos de pronunciamento. Num certo momento, o presidente Bolsonaro disse que vai até as últimas consequências. A gente separou esse momento. Vamos ver. O senhor Alexandre de Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito que ele é totalmente dono dele. É um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali na peça, de forma preliminar, foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. Porque, segundo o senhor Alexandre de Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. E mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que
o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. Nós não entendemos dessa maneira. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Bolsonaro também disse que a campanha enviou as provas solicitadas pelo TSE no tempo estabelecido pelo ministro, que foram 24 horas. E que vai contratar, sim, se depender dele, uma terceira empresa, então, para fazer auditoria sobre as tais inserções. Vamos ver esse trecho também e depois o nosso time, Caio e Felipe, chegam para a gente analisar esse momento absolutamente importante e relevante da campanha, da disputa à presidência da República. O senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que ele nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal virou a noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, porque cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende, o senhor Alexandre de Moraes simplesmente inverteu o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos 2 auditorias contratadas e uma terceira em via de contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu acho que nem precisava de mais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Quarta-feira, 26 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Emissoras de rádio acusadas pela campanha de Bolsonaro de veicular mais inserções de Lula afirmam que não receberam as propagandas do PL para o horário eleitoral. Servidor do TSE, demitido por assédio moral, diz ter avisado a corte sobre supostas irregularidades. Ministro Alexandre de Moraes nega. Justiça Eleitoral rejeita sugestões feitas pelas Forças Armadas para alterar o processo de fiscalização das urnas eletrônicas do segundo turno, que acontece daqui a 4 dias. Total de casos de assédio eleitoral explode no segundo turno dessas eleições. Já é 8 vezes maior do que em 2018. CadÚnico, o cadastro que permite à União saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil, tem um acréscimo de quase 10 milhões de pessoas em 3 anos. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje na bancada nós temos o professor de Filosofia Política da Unicamp, Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Pondé. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, Pondé. Boa noite, Marcos. Pesquisa Quest divulgada hoje indica uma estabilidade na disputa à presidência. É o primeiro levantamento do Instituto após o ataque do ex-deputado Roberto Jefferson a agentes da Polícia Federal. Para você, tudo bem? Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você, como sempre, é convidado a participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais ou então comentar as nossas lives. Estamos ao vivo agora no UOL, também no Facebook, no Twitter, no TikTok e no YouTube. Aqui sempre de olho no comentário que vocês deixam nas nossas lives. O TSE afirmou hoje em nota que a exoneração de Alexandre Gomes Machado foi motivada por reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política. O tribunal diz que o caso vai ser devidamente apurado e que as declarações feitas pelo ex-funcionário à Polícia Federal são falsas e criminosas.
Alexandre trabalhava na área de distribuição daquelas inserções para emissoras de rádio e TV. Ao sair do TSE, ele procurou de forma voluntária a PF para depor e disse que foi exonerado depois de apontar suposta falha envolvendo a propaganda de Bolsonaro em uma rádio de Minas Gerais. A rádio mencionada se manifestou. O UOL traz essa nota em uma reportagem. Vamos dar uma olhada no que diz a reportagem. A rádio afirmou que o próprio PL deixou de mandar a propaganda de Bolsonaro. Reportagem de Felipe Pereira e Eduardo Militão. Eles contam que, em uma nota, a JM 95.5 FM de Uberaba disse que foi o PL, o partido do presidente Bolsonaro, que deixou de mandar mapas de mídia e materiais de divulgação de campanha entre os dias 7 e 10 de outubro. Depois das queixas, a sigla teria enviado os áudios para inserções eleitorais em rádio. No texto obtido pelo UOL, a emissora alega que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não prestou orientação à emissora sobre como deveria proceder se repondo as inserções que faltaram e de que forma. Segundo a nota da rádio, no primeiro turno, os próprios partidos e coligações enviavam à rádio tanto os mapas de mídia quanto os materiais de divulgação do horário eleitoral gratuito. Só que um dos partidos, o PL, deixou de mandar os documentos no segundo turno. Abre aspas. No início do segundo turno das eleições presidenciais, os mapas e materiais das campanhas deixaram de ser enviados. Fecha aspas, foi o que explicou a rádio. O UOL procurou o PL sobre esse assunto e até agora não veio nenhuma resposta. Se essa resposta vier, a reportagem vai ser atualizada. A rádio também disse que o TSE não prestou nenhuma orientação no que fazer, no caso de uma situação como essa. Assunto para nossa entrevista com o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Monitoramento, Cláudio Garrido. O colunista Leonardo Sakamoto me acompanha para essa entrevista. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Estarão por aqui hoje José Maria Trindade, o Roberto Mota, o Paulo Figueiredo e Tomé Abduch. Vamos aos destaques do programa de hoje. TSE exonera assessor responsável por inserções de propaganda eleitoral. Servidora que recebeu informação sobre propagandas é casada com ex-chefe de gabinete de Moraes. O Tribunal Eleitoral afirma que não é responsável por distribuir propagandas de candidatos. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Horas após a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentar os documentos que podem comprovar que ele foi prejudicado nas inserções da propaganda de rádio, o servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo de assessor na Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, foi exonerado. Machado exercia a função de coordenador do pool de emissoras e era responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias das campanhas e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE. Segundo a campanha do candidato à reeleição, cerca de 150 mil inserções não teriam sido veiculadas, especialmente em rádios da região Nordeste, de acordo com a auditoria feita pela Audience Brasil Tecnologia Limitada. Os dados mostram ainda que em um único dia, em uma rádio em Recife, por exemplo, foram feitas 55 inserções a mais do candidato do PT à presidência, Lula, em relação às de Bolsonaro. Sobre a exoneração, a assessoria da Justiça Eleitoral disse apenas que, em virtude do período eleitoral, a corte vem realizando alterações gradativas em sua equipe. Boa noite, boa sorte, com Deus e saúde. Rússia simula contra-ataque nuclear depois de alertar para bombas radioativas da Ucrânia.
Em Minas, Bolsonaro fala de melhora na economia, com queda nos combustíveis e na inflação. Em São Paulo, Lula promete valorização das cidades e encontro com prefeitos. Mensalidade em escola particular vai subir acima da inflação. Geração de empregos com carteira assinada fica positiva em setembro. Vacinação contra a paralisia infantil é mantida sem prazo para acabar. Pinguim imperador entra na lista de espécies ameaçadas de extinção. Aos 16 anos, Hendrick faz história e Palmeiras pode ser campeão sem entrar em campo. Flamengo e Atlético Paranaense embarcam com festa para a finalíssima da Libertadores. Na série especial, a imunoterapia, que está mudando as vidas de pacientes graves de câncer. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. A polícia de São Paulo está na caça dos criminosos que atiraram numa médica durante o assalto. Ela não morreu, quase por milagre, porque tomou um tiro de raspão. O cabelo dela sendo jogado para o lado por causa do impacto da bala dá a dimensão do risco que ela correu. Quem conta é o Rodrigo Hidalgo. Ataques cada vez mais violentos, os principais alvos dos criminosos, celulares, carros e motos. Assaltos que ocorrem principalmente nas grandes cidades. Essa semana mais um caso que por pouco não terminou em tragédia em Santo André, na Grande São Paulo. Abordada por 3 ladrões, essa médica pediu para tirar os documentos do trabalho. Um PM paisana que testemunhou tudo de um consultório atirou nos criminosos. Um deles revidou. A bala passou a centímetros da cabeça da médica e chegou a levantar o cabelo dela. Os bandidos ainda tentaram fugir com o carro da vítima, mas não conseguiram ligar o veículo. Eles escaparam num outro carro a poucos metros dali. A médica, que teve ferimento de raspão no ombro, já teve alta. Veja hoje no SBT Brasil, empresário que mandou funcionários colocarem celular em sutiã para filmar voto vai pagar indenização por danos morais coletivos. O Papa Francisco reza para livrar os brasileiros do ódio, da intolerância e da violência. Em São Paulo, a polícia desmonta uma quadrilha que invadia condomínios de luxo para furtar. Os 80 anos de Milton Nascimento, mineiro que nasceu no Rio e ganhou o mundo com a voz. Já, já. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A gente começa essa edição falando sobre a denúncia feita pela campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, sobre supostas fraudes em inserções eleitorais em rádios de todo o país. Parlamentares pedem a abertura de uma CPI para investigar emissoras de rádio que não veicularam a propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Veja agora outros destaques desta edição. Taxa básica de juros da economia é mantida em 13,75%. Quase 280 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas em setembro no Brasil. A Rússia faz exercícios militares com armas atômicas. No sábado tem a final da Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense embarcaram para o Equador com festa das torcidas. O Brasil gerou mais de 2 milhões de vagas de trabalho com carteira assinada desde o começo do ano. De acordo com o Ministério do Trabalho, só no mês passado, quase 280 mil empregos formais foram criados.